Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Uma alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé. É o último programa Testemunho de Fé deste ano de 2017, em que nós iremos meditar a respeito da liturgia deste domingo da Sagrada Família. Nós vamos então olhar para Jesus, Maria e José como modelo para todas as famílias. Veja, é interessante nós olharmos esse grande mistério. Deus, que de alguma forma poderíamos dizer é uma família no céu, o Pai, Filho e Espírito Santo, Ele quis se fazer família humana, quis ser família conosco. E a gente poderia realmente, de uma certa forma, dizer que é aqui que está a salvação. O que é a salvação? Você já parou para pensar o que é ser salvo? Bom, ser salvo é você deixar de ser simplesmente família humana e você começar a ser família de Deus. Ser salvo é ser filho de Deus. É isso que é família. Então, a gente precisaria então olhar aqui o que é realmente esse grande mistério da família, porque no fundo, nós estamos aqui diante daquilo que é o objetivo da nossa vida, né? Então, vamos meditar aqui a respeito da Sagrada Família de Jesus, Maria e José, para que a gente possa tirar luzes de como é que nós devemos viver aqui nessa terra e como é que nós podemos ser cada vez mais família entre nós. Bom, em primeiríssimo lugar, vamos então ver como é que é esta família. A família de Nazaré é uma família bem diferente daquilo que nós olhamos na família normal. Ou seja, a família de Nazaré, ela é um pai que não é pai biológico, é uma mãe que é virgem e é um filho que é Deus. Então é evidente que, assim, à primeira vista, você olha assim e diz, não, esse negócio aqui não dá para imitar, dá licença, aqui é fora do esquadro, não é? Não é uma família normal. Mas o que acontece é o seguinte, é que talvez nós não tenhamos entendido o que é família. Sabe por quê? Porque é evidente que a família, enquanto tal, ela tem uma base biológica. Qual é a base biológica? A base biológica é que existe, né, um casal, né, do sexo masculino e feminino que se unem sexualmente e geram uma prole, geram os filhos. E essa é a base biológica da família. Mas se fosse assim, se fosse somente a base biológica, nós poderíamos dizer que os animais têm família. E, no entanto, os animais não têm família. Ou seja, quando um animal, por exemplo, do sexo masculino, vê uma fêmea no cio, esse animal não se importa se aquela fêmea é a mãe dele, é a irmã dele ou é a filha dele. Ele vai querer cobrir a fêmea. Ou seja, os animais não têm família. O que é que cria realmente a família? Bom, existe uma base biológica, mas aqui é que vem a coisa. Esta base biológica, né, ela é uma realidade que depois tem que viver a virtude. Nós precisamos viver as virtudes. E aqui é que nós temos a família. Ou seja, só vai ter família quando tem virtude. Se nós não temos virtude, se nós não temos uma alma e se nós não vivemos de forma virtuosa, nós não vamos ser família nunca. E é exatamente por isso que as famílias estão sendo destruídas. Ou seja, nós olhamos para a sociedade atual e nós vemos como as famílias estão se destruindo. As famílias estão ficando, virando empresas. Qual é a diferença entre uma empresa e uma família? É que na empresa, a pessoa é descartável. Você é um CPF. Só isso que você é.
Não deu certo? A gente manda você embora e contrata outro. Na família não. Na família existe um vínculo, existe um compromisso. Na empresa, você não dá certo, é despedido. Na família, se você é meu pai, você vai ser meu pai mesmo depois de morto. Se você é meu filho, minha filha, você vai ser meu filho, minha filha mesmo depois de morto. Os vínculos não são descartáveis. Mas o que está acontecendo com a família é que está ficando tudo descartável, né? Os filhos estão ficando descartáveis por causa do aborto, do anticoncepcional. Filho não significa mais nada. A esposa, o esposo estão ficando descartáveis através de uma coisa chamada divórcio. Não deu certo? Divorcia. E os pais estão ficando descartáveis porque a gente coloca eles no asilo de velhos. E quando está dando muito trabalho, tem a eutanásia. Então, vejam que a família está toda destruída. E os irmãos estão descartáveis entre si porque qualquer problema a gente termina na delegacia, registrando um BO contra o próprio irmão, indo para a justiça, levando para os tribunais o próprio irmão. Então vejam como nós, miseravelmente, estamos voltando a ser animais. Só que quando o ser humano se rebaixa ao estado de animal, ele nunca é simplesmente como os animais. Porque os animais, de certa forma, que vivem a partir do instinto físico, biológico, cerebral, eles não têm o potencial destruidor do ser humano, porque nós temos alma. Então, exatamente quando o ser humano se rebaixa ao nível do animal, na verdade, ele fica pior do que o animal. Não é? E aqui que está a coisa, porque nós temos uma alma, e essa alma ela é insaciável. Nós somos feitos para Deus. E o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em Deus. Então, o que acontece? Se você tem uma alma, tem um motor enorme, mas não põe um freio nesse motor, vai dar desastre. Se você tem um motor de um Fusca e você coloca o freio de um Fusca, tudo bem. Mas se você tem um motor de Ferrari e põe o freio de um Fusca, vai dar desastre. Por isso que o ser humano termina sendo pior do que os animais. Olha, onde está a nossa vocação? Nossa vocação está em ser família. Nós precisamos ser família aqui na Terra para um dia sermos família no céu. E Deus vem, se encarna, se faz homem, Jesus nasceu no Natal para nos ensinar a ser família. O que é que o Evangelho nos ensina a respeito da família? Veja, o Evangelho desse domingo é o Evangelho de Jesus, Maria e José, cumprindo a lei de Deus. José, o chefe da família, leva Maria e o menino para cumprir aquilo que estava previsto na lei. Vejam que coisa admirável. O próprio Deus, que promulgou a lei no Sinai, agora vai cumprir a lei. Não é fantástico isso? Não é lindo a gente ver esta obediência a Deus? E é esta obediência a Deus que irá marcar a família. Ou seja, que vai fazer com que a família seja verdadeiramente família. Porque, como diz São Paulo aos Efésios, ele diz assim: dobra o joelho diante de Deus, do qual provém toda paternidade, do qual provém toda família. Ou seja, no fundo, a família ela é família quando ela é temente a Deus. Como é que você, que é casado, vai ter fidelidade da sua esposa, do seu esposo, se eles não forem tementes a Deus? Não é? Ou seja, a sua esposa, o seu esposo, ele não vai trair você. Mas como que não vai trair? Você vai colocar um chip na cabeça da pessoa para ela nunca mais pensar, o marido nunca vai pensar em outra mulher, a mulher nunca vai pensar em outro homem? Como é que é isso? Bom, se você não tiver Deus no coração, não vai ter fidelidade conjugal. Então, na realidade, este domingo da Sagrada Família é o domingo de nós dobrarmos o joelho diante de Deus, do qual provém toda a paternidade, do qual provém toda a família. Se não houver Deus no coração das pessoas, não vai ter família, gente. Simples assim. Não é? Então,
a gente vê isso na liturgia desse domingo, não é? Na liturgia desse domingo, você vê, por exemplo, a primeira leitura, não é? Ela nos coloca diante de uma realidade bem concreta. Quem teme o Senhor honra os seus pais, não é? Quem teme o Senhor, de fato, segue esse temor de Deus. Então, como é que você vai respeitar seus pais? Por que você não vai jogar seus pais no asilo? Por que você não vai fazer eutanásia quando eles ficarem caros no hospital? Quem teme o Senhor honra os seus pais. Então, aqui que está a realidade, não é, dessa obediência a Deus. E é importante você ver isso. Vamos olhar bem concretamente na família de Nazaré, não é? O Evangelho de São Lucas nos diz que Jesus, em Nazaré, era submisso a Maria e a José. José era o chefe da casa. É interessante nós vermos essa geografia da Sagrada Família. São José, dos três, é o menos santo. São José, dos três, é o menos importante em termos, né, de grandeza diante de Deus. E, no entanto, ele é o chefe. E tanto Maria como Jesus obedecem a ele. E é nessa obediência que acontece a família. A carta, né, de São Paulo aos Colossenses, que está na segunda leitura, nos lembra dessa submissão, que a esposa, né, deve ser obediente ao seu esposo. Os filhos devem obedecer aos pais. E esse princípio da obediência é o princípio da família. Mas, atenção, aqui nós temos que notar uma coisa. O pai, José, ele merece a obediência de Maria e de Jesus se e somente se ele estiver obediente a Deus. Onde que a gente vê isso? Deixa eu levar você nessa meditação para um mistério que a gente sempre medita no Santo Rosário. Nos mistérios gozosos, a gente tem um mistério que a gente medita a respeito de Jesus perdido e reencontrado no templo entre os doutores. É o quinto mistério gozoso. Aquele mistério, ele é interessantíssimo, está no Evangelho de São Lucas. Jesus vai a Jerusalém com 12 anos de idade, né, a época, digamos assim, de ele poder já participar das reuniões na sinagoga, de ler a Torá pela primeira vez. Jesus vai a Jerusalém e ali, na hora de voltar para casa, ele fica para trás no templo e os pais perdem Jesus durante 3 dias. Quando Maria reencontra, toda aflita, e vê Jesus ali entre os doutores, ela diz: filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu, interessante aqui que Maria, né, chama José de pai, ela sabe perfeitamente que ele não é o pai biológico, mas Jesus tratava José como pai. Teu pai e eu te procurávamos aflitos. E Jesus responde, né, dizendo: não sabíeis que eu devo cuidar das coisas do meu pai? Ora, com essa resposta aqui, Jesus está colocando o norte para todas as famílias da terra, de todos os tempos, de todos os lugares. Uma família, ela só tem sentido na obediência a Deus. Embora Jesus vá para Nazaré e o Evangelho diga que ele era-lhes submisso, a partir da perda e do reencontro de Jesus no templo, entre os doutores, fica claro que
Jesus, antes de tudo, vai obedecer um outro Pai, que é o Pai do céu. Então, quando a gente medita sobre o quarto mandamento, honrar pai e mãe, muita gente acha que o mandamento é obedecer pai e mãe. Não, a obediência faz parte do mandamento, mas não é esse o mandamento. O mandamento é honrar pai e mãe e não obedecer pai e mãe. Sabe por quê? Porque na verdade, você só deve obedecer seu pai e sua mãe quando eles estão pedindo ou mandando algo que está em perfeita sintonia com Deus. A partir dos 7 anos de idade, quando você cria, digamos assim, a idade da razão, né? Quando você tem finalmente discernimento do que é o bem e o mal, é um discernimento ainda que está começando, né? Evidente, uma criança com 7 anos não sabe fazer isso perfeitamente. Mas a partir dos 7 anos de idade, quando a criança começa a discernir e a enxergar o que é o bem e o que é o mal, toda criança católica, cristã, pode e deve desobedecer os pais se eles pedirem algo contrário à lei de Deus. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Tanto que é interessante, Santo Tomás de Aquino, quando ele fala do sacramento da crisma, não é? A confirmação do batismo, ele diz assim, o que é o sacramento da crisma? O sacramento da crisma é o sacramento da idade adulta. Então, os sacramentos seguem um pouco a evolução dos seres humanos. Existe o nascimento, que é o batismo, existe o alimento, que é a Eucaristia, e existe a idade adulta, que é a crisma. Você nasce, se alimenta e finalmente chega à fase adulta. E aí Santo Tomás diz assim, e quando é a fase adulta? Quando é que um cristão se torna adulto? Ele responde, para nossa surpresa, aos 7 anos de idade. Aos 7 anos de idade, porque a partir dos 7 anos de idade, todo cristão precisa ser soldado de Cristo, porque todos os dias ele irá enfrentar uma batalha com Satanás que vai querer que ele caia. Todos os dias, os nossos filhos, por pequeninos que eles sejam, com 7, 8, 9 anos de idade, eles têm que enfrentar as tentações. Ali, o cristão é adulto. Porque ali, se o pai ou a mãe pedir algo que seja contrário à vontade de Deus, ele deve desobedecer. Mesmo assim, ele deve honrar pai e mãe. Não é? E então, esse mistério de Jesus perdido e reencontrado no templo entre os doutores é um mistério que mostra com muita clareza, não é, o que é uma família. Ou seja, Jesus ali mostra que ele precisava obedecer porque o Pai tinha mandado ele ficar no templo ali. E ele obedece o Pai do céu, o Pai verdadeiro. E, claro, depois, uma vez obedecido a Deus, ele volta para Nazaré e ali ele era-lhes submisso. E Jesus se submete tranquilamente, obedece José e obedece Maria, mas antes ele obedece a Deus. Uma outra coisa bonita de nós refletirmos é lembrar que o Evangelho de São Lucas, que é o Evangelho que narra esse episódio de Jesus perdido e reencontrado no templo entre os doutores, ele coloca ali, nesse episódio, a primeira palavra de Jesus. É interessante que a primeira palavra que sai dos lábios de Jesus, que nós temos notícia, ele, o Verbo eterno, né, homem, Deus que se fez homem, é uma palavra que contém Pai. Não sabias que eu devo fazer a vontade do meu Pai? E no mesmo Evangelho de São Lucas, a última palavra de Jesus aqui na terra, antes de ele morrer, é Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É como se fosse, né, uma inclusão. Ele inaugura
né, as suas falas, as suas pregações dizendo Pai, e ele conclui tudo também dizendo Pai. Numa obediência filial, numa entrega total. Numa entrega total ao Pai. E essa obediência, ela é uma obediência, gente, que não está somente em Jesus já crescidinho. A carta aos Hebreus, ela nos fala com clareza que a primeira coisa que Jesus faz no ventre de Maria, no primeiro instante da sua existência, é obedecer a Deus. Por quê? Assim, a gente tem que ver o seguinte, veja só, o Filho eterno, lá o Pai, Filho e Espírito Santo, lá no céu, lá não tem obediência. Por quê? Porque a vontade dos três é uma vontade totalmente em sintonia, não precisa obedecer, né? A obediência é um esforço de ouvir a vontade do outro e seguir, né? Tanto que a própria palavra obediência vem de ouvir, obaudire, quer dizer ouvir intensamente, né? Ouvir realmente, eu vou ouvir a vontade de Deus e vou falar, eu vou obedecer, vou realizá-la, não é? Pois bem, ali na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo não tem obediência. Mas a carta aos Hebreus diz o seguinte, que quando o Verbo, né, quando o Filho entrou no mundo, né, ele disse, fizeste para mim um corpo. E eu disse, eis que vem o Senhor para fazer a vossa vontade. Veja, fizeste para mim um corpo, quer dizer que isso acontece depois que ele encarna. Ou seja, quando ele está lá no primeiro momento de existência no ventre de Maria, quando Jesus era uma realidade de uma única célula lá no ventre de Maria, ele já tinha uma alma humana. E essa alma humana, para cumprir a missão dele, essa alma humana, ela já tinha a visão beatífica. Jesus já estava vendo Deus face a face na alma dele e já estava cumprindo a vontade de Deus. Essa obediência total, essa obediência, não é, cabal, a obediência do Cristo no ventre de Maria. Não é? Maria obedece ao anjo, diz, eis aqui a serva do Senhor, faça assim conforme a tua palavra, e aí então Deus se encarna. E ao se encarnar, no primeiro instante de existência, no ventre de Maria, o Filho encarnado já está obedecendo. Ele já é família. Ali acontece a família, a obediência de Deus radical. Maria, totalmente obediente. O Filho encarnado, totalmente obediente. E no drama de José, começa, né, também a obediência de José. Quando finalmente é revelada a vontade de Deus para José, José obedece prontamente. Prontamente. Eis aí o que faz a família. Eis aí como a família é montada, né? Como é que existe família. A família existe porque existe a obediência a Deus e é neste Pai que a família, nesse Pai do céu que a família vai ser estruturada. Nós repetimos como São Paulo aos Efésios, dobro o joelho diante de Deus, em adoração, joelho diante de Deus, do qual provém toda a família, provém toda paternidade. Que a sua família se espelhe nesta família de Nazaré, não é? É evidente que a família natural é a família, não é, que tem esse substrato biológico do pai, que fecunda o filho no ventre da mãe e dali nascem as crianças. Mas não é só o substrato biológico. A família, no fundo, ela só existe se houver essa coluna vertebral, que é a obediência a Deus. Onde cada filho, cada filha, cada pai, cada mãe, cada irmão, cada irmã precisa obedecer a Deus para que sejamos família. Começando a ser família aqui na terra, seremos um dia família no céu. E então,
É aí que a oração da coleta desse domingo faz sentido. Onde a igreja diz, né, que Deus quis nos dar um exemplo luminoso na Sagrada Família. E nós pedimos a Ele, concedei-nos, Senhor, que, seguindo as virtudes domésticas e a caridade, o grande amor a Deus que está na família de Nazaré, nós possamos um dia, né, gozar dos prêmios da tua casa, né? In letitia domus tue, na casa do Pai do céu, ou seja, na família do céu. Que Deus abençoe você e abençoe sua família, né, neste ano que se conclui. Vamos recordar também que no dia de hoje, para aqueles que rezarem o Te Deum em público, o hino de ação de graças, existe indulgência plenária. Vamos receber essa indulgência plenária e que Deus abençoe sua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.